Jeremias 23 e Daniel capítulo 5. Vamos ler primeiro Jeremias 23, mas antes vamos orar, tá? Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, fala o nosso coração através da Tua palavra, que tudo venha do Senhor para nos abençoar, falando, meu Deus, o que nós precisamos ouvir. Exorta-nos, ensina-nos, fala ao nosso coração. Diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração através da Tua palavra. Usa o Teu servo para me abençoar. Amém? Graças a Deus. Olha, eu estava meditando hoje na palavra sobre que Deus fala da balança de Deus, né? Que quer dizer o juízo, a prestação de contas que todos nós prestamos diante do nosso Deus. Amém? E nós temos um exemplo aqui que a gente vai ler daqui a pouco sobre um rei que foi colocado na balança, mas foi achado em falta, né? Mas nós temos também exemplos na Bíblia de pessoas a qual Deus ele deu uma parábola falando de talentos, né? Pessoas que são como aqueles que multiplicaram o talento, né? Existe aquele que enterrou, escondeu o talento, e Deus chamou ele de servo mau e negligente, sim ou não? Agora, os que multiplicaram o talento, Deus chamou de servo bom e fiel, sim ou não? Então, nessa palavra que a gente vai ler aqui, fala da importância de uma pessoa ter vida com Deus e ela ser aquela pessoa que ela soma para o reino. Amém? É uma pessoa que ela é fiel a Deus. A vida dela, o bom testemunho dela, faz outras pessoas querem servir a Deus, quererem buscar a Deus. Então ela é uma pessoa que soma para o reino. Amém? Então aqui, vamos ler em Jeremias 23 primeiro, que fala que não há nada oculto aos olhos de quem? De Deus. Ele fala assim, ó: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também o quê? De longe? Ele faz uma pergunta: será que eu sou um Deus apenas de perto? Por que ele faz essa pergunta e não de longe? Porque tem pessoa com a imaginação dela que Deus está perto dela quando ela está na igreja somente. Porque tem pessoas que quando ela passa na igreja, ela está na igreja, ela tem respeito e temor. E quando ela não está na igreja, ela vive como se ninguém estivesse vendo. Há pessoas que infelizmente ela faz as coisas no escondido, no culto, esquece que Deus vê todas as coisas. Então, mesmo o temor que a gente tem que ter aqui na igreja é o mesmo que a gente tem que ter lá fora, onde ninguém está vendo. É uma verdade. Então, Deus ele fala: será que eu sou um Deus só de perto e não de longe? Ou seja, eu vejo todas as... Versículo 24: ocultar-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não enche os céus e a terra? Diz o que? O Senhor. Ou seja, há algum lugar, algum esconderijo que oculta os meus olhos? Ele faz uma pergunta. Algum lugar que limita a minha visão, que eu não consiga ver? Porque aqui está falando de um povo em Jeremias, que era um povo que ia na igreja, gostava de ouvir profecias, só que não gostava de ouvir exortação. Então ele fala:
o mesmo temor que eu queria que o meu povo tenha na igreja, tivesse o quê? Lá fora. Aí ele fala mais, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando o quê? Mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Olha só, ele está falando dos profetas, que falam, olha, eu tive uma visão, tá? Só que ele fala, foi Deus que me mostrou, mas foi Deus? Não. Existe profecia de Deus? Existe, revelações. Só que nesse povo aqui, o povo só ia para a igreja para ouvir boas profecias. Olha, eu sonhei que você vai prosperar muito, e o povo recebeu. Mas não havia palavra de exortação. Olha, você tem que largar isso, você tem que se preocupar com a sua salvação, cuidado, vigília. Não havia entre os profetas palavras que levavam o povo à mudança, a converter a palavra de quem? A se achegar a Deus. Então Deus falou, será que o povo não sabe que eu vejo todas as coisas? E se o povo fosse colocado na balança, ia ser achado em falta. Amém? Então eu repito, se Deus me colocar na balança, o que Ele espera? Que eu venha estar contribuindo para o reino, que eu seja aquela pessoa que eu venha contribuir para levar pessoas através do meu bom testemunho a se renderem aos pés de Jesus. Amém? Então será que eu tenho contribuído para o reino? Se eu for colocado na balança de Deus, eu vou estar achado em falta? Eu vou estar negativo ou positivo? Será que eu tenho multiplicado os meus talentos? Porque todos nós temos, algum dia nós vamos estar diante de quem? De Deus. Então ele fala nessa palavra aqui, aonde o povo, infelizmente, eles estavam vivendo no engano. Aí no versículo 26, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras e proclamam só engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta nos seus companheiros, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Quem está entendendo? Existem pessoas que infelizmente só correm atrás de profecia, de revelação. Pastor, me revela isso, me revela aquilo. Aonde a própria palavra hoje é revelação para a nossa vida, sim ou não? De como nós temos que viver uma conduta diante de Deus, na obediência. Eu pedi para você deixar marcado em Daniel, porque lá tem o exemplo de um rei, que infelizmente, ele andou no mesmo mau caminho que Nabucodonosor, que era o seu pai. Daniel 5, a partir do versículo 18, tá? Posso ler? Diz assim, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, o quê? E majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria matar, e quem queria deixar com vida, quem queria exaltava, né? E quem queria o abatia, ele abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, né? E foi expulso dentre os filhos dos homens.
e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada foi com jumentos de Moteses. Deram-lhe de comer erva com os bois, e o orvalho do céu foi molhado no seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Amém? Então, Deus ele apareceu para o filho de Nabucodonosor, que era Belsazar, que era o rei atual, que viu o que aconteceu com seu pai Nabucodonosor, que foi soberbo, orgulhoso, que não se reconheceu a Deus. Ele seguiu o mesmo caminho do pai, uma vida de prostituição, uma vida sem temor a Deus. O que ele fez? Ele pegou todos os tesouros e utensílios da casa de Deus, as taças de ouro, e se embriagava com as taças que estavam lá na casa de Deus. Vivia na bebedice, na prostituição, na idolatria, no pecado. Só que chegou uma hora que ali ele estava nessa festa, nesse banquete, veio uma mão e começou a escrever na parede. E quando ele viu aquilo, ele se estremeceu. O medo se apoderou do coração dele, até que ele mandou chamar alguém para decifrar o que estava escrito na parede. E ninguém conseguiu, a não ser Daniel. Ali Deus estava falando para ele que aquele momento ele estava sendo colocado na balança de quem? De Deus. Porque para a pessoa ser colocada na balança, ela já teve oportunidade atrás de oportunidade para se arrepender. Ela já ouviu muitas das vezes a palavra de Deus e desprezou. Ele teve o testemunho do pai, viu o erro do pai, a oportunidade do pai de se render a Deus, e Deus tinha dado autoridade para Nabucodonosor, que todos os povos tremiam diante dele, mas um homem que era honrado, que era o rei mais poderoso daquela época, ser humilhado, perder tudo e dividir comida com os bois. Ele estava vivendo como se fosse um animal. A própria Bíblia fala aqui que ele estava como um animal. Só para você entender como estava a vida dele. Ele estava endemoniado. Sabe aquela passagem em Marcos 5? Endemoniado de Gerazim, um homem que vivia nu, correndo no cemitério, gritava, atacava os outros na rua, se cortava, tinha uma legião. Nabucodonosor estava desse jeito, como um bicho. Ninguém reconhecia mais como homem, com a barba grande, cheio, sem tomar banho. Ali estava comendo capim, cara. Ali o homem que tinha toda a autoridade perdeu tudo, porque não reconheceu a Deus, a soberba, o orgulho. Aquele homem lá em Marcos 5, a Bíblia fala que as autoridades tentavam prender e ninguém conseguia. Ele quebrava as correntes. Só até Jesus chegar até ele e falar para aquela legião sair daquele homem. E ele se converteu, e de um homem que era humilhado, com a vida toda destruída, teve a transformação de vida. Passou a sentar aos pés de Jesus em perfeito juízo, sim ou não? Jesus transformou a vida dele. Mas Nabucodonosor, só depois de muito tempo que reconheceu a Deus, aí Deus restabeleceu o reino dele. Isso mostra que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Mas esse homem aqui, mesmo vendo tudo, não se rendeu a Deus. Eu já preguei aqui uma palavra falando sobre o cálice da ira de Deus. Ou seja, a pessoa, ela peca, Deus dá oportunidade, mas ela não está nem aí. E o cálice de pecado vai chegando no limite de transbordar. Aí é a hora dela prestar conta. Então aqui você vê,
Naquele momento, Daniel foi lá revelar o que estava escrito na parede. Lá no versículo 22 fala, ó, tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabia de tudo isso. Sabia de quê? Da palavra de Deus. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. Tu e os teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebeste vinho nele. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem e nem ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os seus caminhos a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou as escrituras, a mão que escreveu na parede, né? Esta pois é a escritura que traçou. O que ele escreveu na parede? Ó, Mené, Mené, Tekel, Passim. Aí ele fala, esta é a interpretação. O que significa Mené? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Aí falou, segundo a interpretação de Tekel, pesado foste na balança e achado o quê? Em falta. Pé, significado, ó, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então foi ali Daniel e revelou para ele o significado do que estava escrito na parede. Falando para ele, olha, infelizmente você perdeu tudo. Você foi pesado na balança e achado o quê? Em falta. Se eu for pesado na balança, essa palavra é para nos trazer temor. Ela é verdade. Temor. Sabendo que Deus vê tudo. A melhor coisa de uma pessoa é ela ser sincera com quem? Com Deus. Eu já vi pessoas, eu lembro que eu passei numa cidade e eu avistei uma pessoa que ia na igreja e ela ficou com vergonha, ela estava fumando, ela escondeu o cigarro assim, e eu, para não constranger ela, passei direto, falei, ó, para a pessoa não ficar constrangida, eu fui direto. Mas a melhor coisa que a pessoa fazer não é esconder o que ela está fazendo, porque a melhor coisa é ela falar para Deus, Senhor, eu estou na tua casa, eu reconheço que eu fumo, mas eu peço ao Senhor, me dá forças para me abandonar isso. Eu vou continuar vindo na igreja, eu peço ao Senhor que um dia eu venha se libertar, porque eu já vi pessoas que há 30 anos estavam no cigarro e permaneceu na igreja, e chegou um dia que falou, a partir de hoje eu nunca mais usei, pastor. Eu já tenho 1 ano que eu não uso. Eu já vi pessoas sendo libertas, sim ou não? Porque foram sinceras. Pastor, eu venho na igreja, mas ainda eu tenho uma fraqueza na bebida, mas eu vou buscar em Deus que eu venho abandonar. E ela é sincera com Deus, ela não se esconde. Porque a melhor coisa que tem é a pessoa que tem sinceridade. Que ela pede a Deus, Senhor, eu quero me converter de verdade, me ajuda. E Deus vê a sinceridade e dá força para aquela pessoa, para que ela venha ter a mudança, sim ou não? Quem somos nós para apontar dedo? Quem sou eu? Por mais que eu seja pastor, jamais eu vou ficar acusando. O que eu vou falar é o que Deus manda falar, não é verdade? Deus manda falar, olha, realmente tem que abandonar, busca para que Deus venha te transformar, você venha tomar atitude. Mas quem sou eu para ficar julgando, né? Apontando o dedo? Mas aqui a Bíblia fala que esse rapaz teve toda a oportunidade, esse rei, mas zombou das coisas de Deus, não teve temor. Pegou na casa de Deus os utensílios e passou a beber nas taças que era da casa de quem? De Deus, sem temor nenhum. E ali, quando ele foi colocado na balança, foi achado em falta, porque desprezou a Deus. E se eu for colocado na balança, cada um sabe, né? Será que eu tenho contribuído para o reino?
Será que eu tenho multiplicado os talentos que Deus tem me dado? Como é que eu faço para não subtrair, mas multiplicar na balança? É quando eu obedeço a voz de Deus. Cada vez que você obedece, você serve a Deus, você se envolve com as coisas de Deus, cada vez que você perdoa, você pratica o que Deus manda, você fala de Jesus, você está trazendo multiplicação diante de Deus no reino. Amém? Está somando para o reino. E quando você for colocado na balança, Deus vai falar: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito vou te colocar, vou te abençoar. Você tem somado para o reino, então receba as bênçãos, Deus vai te entregar. Você vai ser abençoado aqui na terra, e no porvir você será salvo. Agora, imagine a pessoa que ela está na igreja, mas ela esconde o pecado. Ela quer confessar que é uma pessoa temente, que é uma pessoa obediente, mas a vida está toda torta. Uma coisa é a pessoa ser sincera, é a verdade. Você lembra da oração, da parábola do fariseu, né? e do publicano? Daquele homem que chegou ali: graças eu te dou, fariseu, eu jejuo, eu faço isso, eu dou o dízimo, mas não sou como aquele publicano, acusando o outro. Aí o publicano falou: tem misericórdia de mim, pecador. Ele falou que é pecador, ele orou: eu erro, Senhor, eu não mereço, nem ousava olhar para o céu, porque ele fala: quem sou eu para estar aqui? Mas eu estou, tem misericórdia. Aí Deus falou que aquele publicano saiu justificado. Aquele publicano se humilhou, dizendo: eu não mereço. O outro falou: eu mereço. Orgulho. Ali, infelizmente, aquele fariseu saiu de lá com a balança em falta. Mesmo ir na igreja, jejuando, mesmo. Então, Daniel revelou o que Deus falou para ele. Não? Foi pesado na balança e achado em falta. Versículo 29. Ó. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe desse cadeia de ouro ao pescoço, e proclamasse que passaria a ser terceiro no governo do seu reino. O que ele fez? Peraí, vou tentar me safar disso. Já sei, já tive uma ideia. Eu vou abençoar aquele profeta Daniel. Ele mandou chamar Daniel. A partir de hoje você vai ser a terceira autoridade dos presidentes aqui. Ele estabeleceu Daniel como uma autoridade. Ou seja, ele tentou agradar o homem, o profeta. Ele tentou agradar a pessoa, o homem. Adiantou alguma coisa? Não. Imagine se eu estivesse na época de Elias, ou na época de João Batista. Eu estou ali tentando de tudo para agradar a ele, ao profeta. Mas diante de Deus eu desagrado a Deus. Adianta alguma coisa? Agradar o homem? Vou agradar aquele profeta ali. Ele tentou agradar, como agradou Daniel. Você acha que Daniel não ficou feliz em ser presidente? Daniel ficou feliz da vida. Foi muito honrado. Mas Daniel sabia que aquilo ali vinha de quem? De Deus e não do homem. Mas mesmo o rei agradando a Daniel, não adiantou de nada. Então o que a Bíblia fala? Não adianta agradar o homem se não agradar a quem? A Deus. Então ele fala assim, ó, continuando, no versículo 30. Naquela mesma noite, na mesma o quê? Foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Qual foi o fim dele? A morte. Não adiantou agradar Daniel. Vou tentar me safar, que vou agradar o profeta. Talvez Deus volte atrás. E o rei Dário, o Medo, com cerca de 72 anos, se apoderou do seu reino. Então Dário reinou no lugar de Belsazar.
Então eu queria que você colocasse no seu coração essa palavra. De que forma eu tenho contribuído para o reino, né? Deus não exige muito da gente, exige? Não. Deus só quer o seu coração, a sua fidelidade, o seu compromisso, amém? É claro que quando alguém surgir no seu caminho, você fale do amor de Jesus. De alguma maneira você contribui no reino, para que quando colocar na balança, não venha nos achar em falta, porque o pecado deixa a gente negativo, sim ou não é? A mentira, a fofoca, tudo que é pecado, aí deixa a gente na balança negativa, né? Mas a obediência vai te deixar no positivo, em nome de... Quando você fala do amor de Deus, quando você é fiel a Deus, quando você se humilha diante de Deus, então multiplique os seus talentos, amém? Seja fiel a Deus, que você terá muita bênção aqui nessa terra, e como eu repito, no porvir, você será salvo em nome de Jesus, amém, igreja? Coloca no seu coração em nome de Jesus.